Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um comentário do Evangelho nessa noite. Sejam todos bem-vindos a esse estudo. E vamos rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos intua, que nos dê lucidez e clareza, para que a gente possa tirar o melhor proveito desse estudo. Que Deus nos abençoe. O tema escolhido nessa noite está no capítulo 10. Esse capítulo ele tem como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item que eu vou estar comentando é o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. E depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. É Kardec quem faz o comentário, quem faz o relato em cima desse texto de Jesus. E quando ele diz que Jesus afirma, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, Jesus está querendo nos dizer que precisamos, primeiro, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, antes de rogar o próprio perdão a Deus. Né? Que precisamos lidar primeiro com o nosso sentimento, antes, se referindo, né, à nossa relação com Deus, antes de poder rogar o perdão ao Pai. Nós precisamos lembrar nesse texto que Jesus, ele falava naquela época, considerando a condição, né, intelectual do povo daquela época, ele falava de uma forma figurada, né? Então, dá para a gente, trazendo para os dias de hoje, já com um pouco mais condição de raciocínio, né, dos nossos pensamentos, um pouquinho mais evoluído do que naquela fase, da gente lembrar que essa passagem, Jesus está se referindo ao nosso mundo interior, o mundo dos nossos sentimentos, onde se aloja também as mágoas e o ressentimento. Né? Então, quando ele nos fala disso, esse altar, deixar aí, seria deixar esses, primeiro, antes de se ligar a Deus, de buscar a Deus, mas que a gente observasse a nós mesmos, né? E desse uma olhada em nossos sentimentos, considerando que é necessário olhar para eles, para que a gente possa caminhar em frente de uma forma mais livre. Né? Então, é natural que nós, os homens na Terra, os habitantes da Terra, se conflituem,
né? É natural que encontremos dificuldade ao nos relacionarmos, não só com os outros, mas também conosco mesmo. Muitas vezes brigamos com a gente, nos magoamos, nos ferimos. Então, Jesus também nos fala da questão do auto-perdão, né? E hoje é tão falado sobre o auto-perdão, porque é uma necessidade nossa, considerarmos como seres que necessitamos do perdão próprio, né? E também perdoar aos outros. Isso é uma indicação, e hoje se sabe disso, a ciência nos traz, é uma indicação de busca pela saúde, não só a saúde emocional e espiritual, mas também a saúde física, considerando que hoje já é comprovado que os nossos sentimentos alteram todo o nosso sistema fisiológico, né? Então, o nosso corpo, a saúde do nosso corpo é reflexo, muitas vezes, dos sentimentos que carregamos. E as mágoas, e quando ela se acentua e chega ao ressentimento, ela causa esses transtornos em nós. Então, os primeiros interessados de buscar realmente o perdão somos nós mesmos. É aquela criatura que sente, né, que está vivenciando dentro dela, no seu mundo interior, o conflito. Então, considerando o nosso estágio evolutivo, todos nós vivemos isso, né? E todos nós, e é muito natural isso, às vezes a gente ouve uma pessoa dizendo assim, eu não vou perdoar nunca aquela pessoa. O nunca é uma palavra que ela não chega no dicionário humano, como sendo filhos de Deus, ela não faz muito sentido, porque há um momento que ela vai cair por terra. Porque perdoar é libertar-se. E nós precisamos disso para poder seguir em frente, né? Então, dizendo nunca, a gente desconhece as leis de Deus regidas por Ele, né? Então, o perdão, ele não é fácil para ninguém. Não perdoamos de um dia para o outro. O perdão é um processo, é todo um processo. E muitas vezes, graças às nossas condições, ele é um processo demorado, mas que precisa ser considerado, né? Ele precisa ser visto como uma possibilidade, para que ele nos abra o caminho para a sua realização, né? E ele vai depender, muitas vezes, dessa vontade de querer perdoar, mesmo tendo a dificuldade de conseguir, mesmo não visualizando essa possibilidade, dependendo da carga dos sentimentos que provocam a mágoa, né, que provocam o ressentimento. Então, muitas vezes, falando, não é possível isso, né, eu perdoar essa pessoa. Mas quando começamos a refletir sobre e a considerar essa possibilidade, já é um passo muito importante, porque já damos um passo, já considero, não, eu quero perdoar, mesmo que eu ainda acho que eu não consigo, né? Que eu acho que não é possível, mas eu desejo isso, né? Eu sei que eu preciso me libertar dessa mágoa, porque é uma dor, né? A própria palavra fala mágoa, como se é má água, né? Uma água parada, que fica ali criando todo o desequilíbrio, né? Então, esse querer e essa busca pelos recursos, e na verdade os recursos são internos e externos, né? Essa busca e esse conjunto de recursos é que vai nos possibilitar essa vivência do perdão. E nós vivemos hoje uma coisa muito interessante. Antes disso, eu queria afirmar, todos nós somos magoados porque nos relacionamos, mas também precisamos considerar que também magoamos, né? Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós, muitas vezes, encontramos pessoas e vivemos situações, muitas vezes, entre os seres mais queridos, porque, como se diz, é dentro dessas relações mais queridas que a gente sente a dor maior quando vem a ofensa, né? Mas também magoamos os outros, porque isso é próprio da nossa condição evolutiva. Não sabemos ainda nos relacionarmos de uma forma positiva, de uma forma respeitosa, graças às nossas dificuldades e à nossa dificuldade evolutiva, que é natural,
nós muitas vezes nos magoamos e magoamos os outros. Então, é preciso que a gente reflita que somos seres em evolução. Essa afirmação que os Espíritos da Codificação nos traz, ela é fundamental para o trabalho do perdão. Nós somos seres imperfeitos ainda, né, na nossa condição. Então, significa que erramos. Nós erramos, o outro erra. Né? Então, se erramos, magoamos e somos magoados. Então, esse conhecimento, ele nos ajuda a refletir sobre essa possibilidade de perdoar, de limpar as nossas mágoas, de nos libertar do ressentimento. Então, o perdão, ele é a chave para a libertação. Por isso que Jesus, na época, quando ele passou pela Terra, realizando o seu trabalho, ele deu uma atenção imensa para esse tema do perdão. Porque ele considerava a necessidade da humanidade naquela época, e ainda hoje é uma necessidade imensa que a gente tem, porque carregamos em nós as mágoas, né? Carregamos sentimentos que viraram lixo em nós, né? Um lixo sentimental, que fica ali, né? Passa ano, vem ano, e a gente com aquela sensação que sempre que lembra dói, sempre que lembra magoa. Então, é como uma vez uma pessoa disse que não perdoar é como segurar uma cadeira, né? Com os dois braços, abraçar uma cadeira. Como você pode ir para frente e se relacionar se tem aquela cadeira, né? Você segurando ela, não tem como. É preciso soltar. Então, e hoje nós vivemos um período muito importante, um convite a essa reflexão. A pandemia, ela nos trouxe algo que é muito importante, que hoje a gente, observando mais assim detalhadamente, já passou um pouco essa parte de falar assim, ai meu Deus, nós ficamos isolados, né? A gente já passou um pouquinho esse susto, né? Então hoje a gente já considera, através da pandemia, nós fomos devolvidos a nós mesmos. E isso faz com que a gente comece a se perceber. Então, nessa hora, aquele aguilhão que está lá, aquele espinho dentro da gente, que se traduz pelas mágoas e os ressentimentos, começa a nos machucar. E vem a lembrança. Há um tempo atrás, uma amiga me disse, Ângela, antes da pandemia isso ainda, ela falava assim, eu acordo de madrugada e fico me recordando de umas brigas que eu tinha com a minha irmã e que a gente se magoava muito. Ela fala, não sei por que eu estou lembrando disso, mas de madrugada eu acordo pensando nisso. Falei, você está lavando a roupa suja, né? Está na hora de voltar e rever isso. Né? O que ficou, porque o que conta é o que ficou. O que essa situação deixou em mim, que marca ela deixou. Como eu posso seguir, ser mais feliz, se eu tenho dentro de mim essa situação que está precisando ser resolvida. E né, antes mesmo de resolver, por isso quando Jesus diz, quando ele fala isso, é um convite para a gente resolver com a gente mesmo, sabe? Voltar a rever aquela situação, voltar a rever o que foi dito, o que foi visto e as razões dos dois lados. Né? Porque nós temos a nossa razão, o outro tem a dele. Então, pelo menos, por isso que se diz que numa situação tem sempre pelo menos duas versões. Muitas vezes nós temos a razão, né, naquele momento, mas é preciso considerar que naquele momento o outro fez aquilo que ele conseguiu fazer. Assim que nós também, em cada situação, nós só fazemos aquilo que nós conseguimos. Então, essa oportunidade que a pandemia hoje está nos dando de ficar mais isolados, mais em contato com a gente, é para isso. É que a gente possa estar se revendo, né? Estar se olhando de perto, estar tomando a decisão, não, eu quero ser melhor, eu quero me sentir melhor, eu quero ficar melhor comigo mesma, então eu preciso resolver minhas pendengas com as outras pessoas. Eu preciso resolver as minhas pendengas com as situações que ficaram em mim, que deixaram marcas de mágoas. Né? Então, que a gente possa aproveitar esse momento para fazer essa limpeza, essa faxina em nós. Né?
E é lógico que isso é muito importante, que a gente busque o socorro divino para isso. Nós precisamos. A gente não tem esse cacife todo para fazer sozinho. Então, a gente precisa rogar ajuda, né? Muitas vezes ajuda até externa, de um terapeuta, que me ajude a rever uma situação complicada. Mas, se não for possível, o auxílio divino, buscar, rogar a Deus que dê coragem para se olhar, porque a gente precisa de coragem para olhar para nós. Não é fácil olhar para aquilo que nos incomoda. Por isso que a gente evita, deixa para lá, bota debaixo do tapete, mas uma hora o vento vem, levanta o tapete, a sujeira sai. Então, significa que é hora de ver. Então, olhar para isso é necessário, e nós precisamos de força e de coragem para isso. Roguemos a Deus que Ele nos dará essa força, essa coragem para a gente fazer essa tarefa. E pedimos ao nosso anjo guardião que vá nos orientando em como fazer, né? Em como ir trabalhando nessas reflexões. Certamente esse amigo, quando a gente se dispõe a fazer isso, ele está ali nos ajudando, nos inspirando, nos auxiliando. Não vai fazer a tarefa por nós, mas vai nos dar o suporte necessário para que a gente realize ela. E essa tarefa é muito importante para que a gente siga mais livre, né, mais leve na vida. Né? Que coisa melhor do que isso? Né? Então, que Deus nos abençoe e vamos seguir em frente. E vamos, então, neste momento, nos preparar para o momento da vibração, do passe, distância, né? Que nós possamos, então, fazer silêncio em nós. E esse silêncio é possível buscando a respiração profunda, tranquila, com o desejo de acalmar os nossos sentimentos, acalmar a nossa mente e buscar pensar que nesse instante nós desejamos nos unir ao Criador. Nós queremos abrir a portinha do nosso sentimento para que as vibrações divinas nos alcancem, que tomem o nosso ser por completo, que nos abençoe. Deixemos essas vibrações tomar conta de nós. Deixemos ela fazer um efeito em todo o nosso corpo físico. Se quisermos, imaginemos que essa entrada, essa vibração se transforma em uma luz que entra pelo alto da nossa cabeça, vai limpando os nossos pensamentos, vai agindo profundamente nas nossas crenças, naquelas crenças mais enraizadas, aquelas que nos atrapalham. Então, que o poder do amor divino transforme essas crenças, esse pensar. Deixemos que esse amor penetre cada célula do nosso corpo e ele vai se iluminando nessa operação divina. Essa luz vai energizando as nossas células, gerando saúde física. Todos os nossos órgãos são visitados por essa luz e eles vão trabalhando alegremente. Vamos deixando que essa luz nos penetre um pouco mais profundamente e limpe nosso perispírito, que faça uma limpeza energética nele, tirando todas as energias negativas que por nossa vigilância ali está. Imaginemos que essa luz se torna mais forte e nos envolve como ser espiritual que somos, como espíritos que somos, e nos enche de força, de coragem, de bom ânimo, de desejo sincero de querermos nos tornar
uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, de bem com a vida, que nós possamos desejar isso profundamente, não importa a dificuldade que enfrentamos, mas que o nosso desejo seja forte, que a gente possa dar um passo por vez. Então, que essa luz possa se impregnar em nós, nos enchendo de fé e de esperança. Que possamos ficar um momento apenas nos envoltos nessa luz divina, sendo alimentado pelo amor de Deus. Agradecemos a equipe espiritual de Francisco de Paula Victor, esses trabalhadores maiores que estão sempre presentes, que nos auxiliam sempre. Basta que nos liguemos a eles para sentirmos esse auxílio. E muito agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai por todas as bênçãos que temos concedido nesta vida. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem, quando estamos todos de volta. Tá? Tchau.